voltando aqui com o nosso programa Você Pode Hoje Se Reinventar, né? Porque de professor de faculdade a publicitário, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da esposa que eles se conheceram, vão contar um pouquinho da história e ela de biomédica e entrando também na publicidade. Natália Cursino, conta pra nós, né, como foi esse achado um do outro, como vocês já contaram pra mim, né, mas o nosso público quer saber, e de biomédica a publicidade, como assim? Então, obrigada pelo convite, Denísia. A minha história começou primeiro, por formação, eu sou biomédica, né, então, voltando lá no início, a princípio, logo que eu tinha acabado o ensino médio e tudo mais, eu não tinha uma perspectiva de fazer faculdade, mas mesmo assim eu ganhei bolsa para fazer um cursinho pré-vestibular, então eu fazia o cursinho e tudo mais, e aí mesmo sem uma perspectiva, eu prestei o vestibular para a faculdade de biomedicina. E aí eu passei, né, no curso, mas e aí quando chegou a época de fazer a matrícula, e agora? Como que eu vou fazer? Minha família, a gente não tinha dinheiro da matrícula. E aí eu já tinha desistido, e aí comecei, vou trabalhar e tudo mais, quando eu tiver, né, juntado um dinheiro, eu pago a faculdade, e aí um dia eu recebi a ligação da faculdade. Era meados de fevereiro, e eles querendo saber por que eu não tinha feito a matrícula, porque eu tinha passado em segundo lugar no vestibular. E aí eu falei, olha, eu não fiz porque eu não tenho condições e tal. E eles vêm aqui para conversar. Enfim, resumindo a história, eu ganhei bolsa, né, pelo meu desempenho no vestibular. E aí todos os outros anos da faculdade, com a bolsa, eu tinha que manter uma nota, no mínimo 8, que era para poder garantir, né, a bolsa. Isso foi ótimo, porque com certeza me ajudou a ser a profissional que eu sou hoje, né? E aí eu fui desenvolvendo a minha carreira, que eu sou até hoje, biomédica, né? E aí, na minha área, fazendo gestão e tudo mais, trabalhando com outras coisas do laboratório que não só análises clínicas, né, que o cargo de gestão traz pra gente, dentre outras reuniões e tudo mais, acabei cruzando com um publicitário numa reunião, Uau. Né? E aí a gente fez a reunião de negócio junto com a diretoria e tudo mais. E aí depois veio um convite, né, para um jantar depois para a gente se conhecer melhor. E aí foi onde cruzou o meu caminho com o Gabriel. Mas até então aí a gente começou a se conhecer e tudo mais. E primeiro veio o entrosamento, digamos assim, o pessoal. E aí mais para frente, conforme as coisas foram andando, a gente resolveu unir também um pouco do profissional, né, juntar aí as casinhas. E a gente desenvolver, na verdade eu vim mais para agregar, porque toda a história da GoPlay, todo o conhecimento técnico, né, tudo isso, óbvio, é mérito do Gabriel, a gente vem só agregando para poder crescer mais. E o bacana é isso, né, você com o seu conhecimento já, de quantos anos que você trabalha nessa empresa? Como biomédica? 10 anos. Então, com certeza tem muito a agregar na empresa do esposo, né? Porque agora são casados, viu, gente? Eles se cruzaram, se conheceram, né? E hoje tem uma linda filhinha, né, Isso. Natália? Quantos meses tem sua filha? 2 meses. 2 meses. E a publicidade na sua vida veio através dele. O que Exato. você pretende daqui para frente? Então, a minha ideia, quando surgiu a ideia, na verdade, do Gabriel, da gente unir forças nisso, para a gente alavancar a GoPlay e tudo mais, a minha ideia é isso, é o crescimento profissional, porque eu sinto hoje que eu não sou só limitada agora à minha área. Eu faço a parte administrativa da agência, ele faz a parte técnica, eu faço a parte administrativa. Então, todo o conhecimento que eu tenho de gestão, independente da área da biomedicina, que é o que eu faço, eu consigo aplicar o conhecimento administrativo na nossa agência. Então, a gente foi unindo forças. Como ele disse no começo, que algumas vezes ele quebrou por conta de administração financeira, então a gente uniu o útil ao agradável. O que eu sei fazer um pouquinho melhor, juntei com o que ele sabe fazer excelentemente bem, e aí foi onde a gente uniu as forças para isso. Uau! Eu sempre falo que Deus une propósitos, né? Então, nada na vida é por acaso. Para mim, é Deus-decidência, como se diz, né? Cada um tem o seu objetivo, ou pensa de uma maneira, mas para mim é isso. Então, olha que bacana, você de biomédica, com a experiência de 10 anos nessa empresa, ele já tinha quebrado, porque não tinha essa administração, né?
E aí tudo se cruzou, tudo está acontecendo, né? E a GoPlay crescendo a cada dia. Conta um pouquinho para nós, Gabriel, o que a GoPlay é hoje, o que ela faz na vida das pessoas, qual é a ajuda que ela dá, né? Quantos colaboradores você tem? Muitas perguntas, mas vai contando para nós como é essa GoPlay. Então, Denise, na verdade, o GoPlay foi uma criação que a gente teve, né, em conjunto. Eu pensei, como você mesmo disse, né, a gente não adianta ser só de uma agência. Eu não queria ser uma agência, porque a agência tem um monte, né? Concorrentes eu tenho vários e eu falo que eu tenho muitos concorrentes e tenho muitos amigos que isso agrega para nossa vida, né? Ajuda a gente a crescer. E o que aconteceu? A GoPlay eu criei com um pensamento diferente. O que seria? O cliente hoje ele tem uma necessidade. E essa necessidade, quando a gente, né, qualquer vendedor, ele quer o quê? Ele quer vender e pronto, acabou. Não importa para ele a consequência futura, né? E eu penso na consequência futura, né? Eu penso, pô, eu vou pegar esse cliente, será que eu vou conseguir atender ele? Será que a empresa dele está apta para o mercado? Será que eu posso agregar para ele? Talvez eu pegue essa empresa e não consiga dar resultado. Talvez eu vou constranger ele de não estar podendo atender e eu também vou ficar constrangido porque eu não consegui ser eficiente no nosso trabalho. Então, a GoPlay eu criei com o quê? O nome da GoPlay que significa que a gente tem algo inicial, né? A gente dá um start na sua empresa. Então a gente começa desde o começo de uma empresa pequena, que ela precisa aprender a andar sozinha, e até mesmo uma empresa que já está andando. Então a gente coloca ela nos linhos certos. Então a gente monta um bom planejamento, a gente estuda o mercado, vê se ela está trabalhando de forma correta, se ela está posicionada no mercado certo, se o público que ela quer atender, o mercado que ela quer atender, ela está atendendo. Então a GoPlay é uma empresa hoje que atende todas as áreas na área de comunicação, desde rádio, TV, PDV, aplicativo, administração de redes sociais, então a gente faz tudo, né? E com eficiência, porque a gente tem responsáveis para cada área que são formados, são pessoas que, ou se não são formados, estão se formando já, então são na área e sabem o que estão fazendo. Então a agência é bem completa e, tecnicamente, a gente pensa no resultado. Isso é bem interessante, mas hoje, Gabriel, tem esse entendimento do marketing digital novo, né? Porque Sim. tem muitas pessoas que ainda estão no marketing velho. Eu também, como empresária, apresentadora de TV, né, começo a ver a mídia social, como ela está na evolução. É muito interessante, porque muita gente quer saber, né, o que é uma empresa de marketing digital. Gente, vai estar muito bacana o nosso programa. Nós vamos entrar rapidinho no intervalo e o Gabriel vai voltar falando o que é a ideia desse marketing novo. Já voltamos com o nosso programa Você Pode Se Reinventar.